E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo PT, Enio Tato. Ele é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Boa noite, Gamberini. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado. Quando a gente pensa na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente vê que a oposição lá, ela é muito fraquinha. Vocês fazem pouco barulho na oposição ao governo tucano de São Paulo. Por que isso acontece em São Paulo? Você sabe por quê? Porque nós somos em 14 deputados do PT, mais 2 do PSOL e mais 2 do PCdoB, dá 18. 18 deputados em 94, o governo tem uma maioria massacrante. Mais do que isso, a tática nos mais de 20 anos do governo PSDB é uma de você massacrar e não dar oportunidade para a Assembleia Legislativa fazer seu papel, de legislar, já que a gente não pode apresentar projeto nenhum que é vetado, e principalmente de fiscalizar, que você fiscaliza através de requerimentos e através de CPIs. Só para você ter uma ideia... Mas isso não é do jogo? É do jogo, mas aqui em São Paulo... Vocês perderam a eleição. É diferente, por exemplo, em Brasília tem CPIs, na Câmara Municipal tem CPIs, onde o PT governa. Em qualquer outro estado tem, aqui em São Paulo não tem. Só para você ter uma ideia, dia 17 de janeiro, primeiro dia de sessão na Assembleia Legislativa, sabe o que eles fizeram com a maioria dos parlamentares? O quê? Eles protocolaram 15 CPIs, tudo no mesmo horário. Protocolar 15 CPIs significa você preencher os espaços durante os 4 anos, sendo que não tem possibilidade nenhuma mais de se protocolar uma CPI, porque a CPI é aberta de ordem cronológica. Tá. Agora você vai perguntar para mim, que CPIs? Tudo aquilo que não atinge o governo do Estado. Por exemplo, da obesidade infantil, CPI da dengue, CPI do crack, CPI para apurar os acidentes em trens. Mas isso não é reflexo da pouca expressão e até da expressão decrescente da bancada do PT em São Paulo? Vocês tinham 22 deputados, vocês têm 14. É verdade, mas também é uma forma de você não deixar apurar nada num governo de um estado tão importante como é São Paulo. Passou a reportagem aqui da linha 5 do metrô, coincidentemente é da minha região, de Santo Amaro. Essa linha 5, ela começou em 2003 com Mário Covas. Você sabia que essa linha é a que causou o problema do Transalão, o problema da Alstom e da Siemens, e que até hoje não foi concluída, não passou de Santo Amaro? Foi aquela linha que um jornal, inclusive, divulgou 6 meses antes quem ia ganhar a concorrência. Portanto, o papel da Assembleia Legislativa era de ter CPI e de apurar, fiscalizar. Não é só a bancada do PT, mas de todos os 94 deputados. Infelizmente, o Palácio do Governo, o governador, tanto o Serra como agora o Alckmin pela segunda vez, eles orientam a sua bancada para não deixar acontecer nada. Por isso que não tem CPI, por exemplo, da água, com toda essa crise, O que teve foi agora um prêmio para a população de 15,2% de aumento, não tem CPI do trem-salão e não tem CPI de todos os escândalos que tem no estado de São Paulo. Vamos falar um pouco da questão nacional? Vamos. O PT, no cenário nacional, está mal na fita, para usar uma expressão bem popular e juvenil. João Vacari Neto foi detido, foi solto e continuou tesoureiro do partido, foi preso como tesoureiro do partido. Isso aconteceu por ingenuidade do PT ou por incompetência? O nosso presidente acabou de falar no programa do PT que qualquer petista que esteja envolvido e que seja comprovado será expulso do PT. Espero que os outros partidos façam o mesmo. A diferença é que o que acontece com o PT é apurado. Com os demais partidos, não é. Deputado. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do financiamento de campanha, que é o câncer do Brasil, financiamento privado. A mesma empresa, ou as mesmas empresas que doam para o PT é propina. Não, os outros partidos parece que é legal. Eu acabei de dar a notícia da distribuição de verbas e nós mostramos que o PSDB recebeu mais das empreiteiras. Mas, voltando à citação do Rui Falcão, ele disse que quem for condenado vai ser expulso do partido. Zé Dirceu foi condenado? Genuíno foi condenado? Foram condenados? Não, o presidente Rui Falcão falou a partir dessa semana. Ah, é a partir dessa semana? O passado não vale? Quem foi condenado no passado continua no partido? Teve diversos que foram expulsos ou eles se desfiliaram do PT. Eu, particularmente, acho que tudo aquilo que for comprovado, que petista que se meter em malfeitos, ele tem que ser expulso do partido. Mas só a partir de agora?
Não, no passado também. Ué, mas o Zé Dirceu e o Genuíno? O Zé Dirceu é problema, problema do partido, que o partido avaliou que nesse processo do mensalão, a gente sabe que também só os do PT que foram julgados e condenados, inclusive presos, né? Por exemplo, você deveria fazer uma pergunta, por que o presidente do PSDB, o Anastasia, até hoje ele não foi julgado, né? Está lá e vai estar prescrevendo a causa dele sem apurar. E é o mesmo processo do mensalão que os do PT Essa pergunta eu faço, mas não a um deputado do PT. Essa pergunta eu posso dirigir a outros órgãos. A um deputado do PT eu cobro ações do PT. Nem sempre é feita. Por exemplo, o comportamento do PT no ajuste fiscal. O senhor defende o ajuste fiscal que está sendo feito? Alguns ajustes precisam ser feitos. Por exemplo, o seguro-desemprego virou uma bandalheira, né? Virou uma fábrica de desempregos. Agora, eu acho que esse ajuste não pode cair sobre o trabalhador, sobre o assalariado. Eu acho que, por exemplo, o presidente nosso, o Congresso, deveria tributar as grandes fortunas, né? Mexer no setor financeiro, que mesmo com a crise, com desemprego, com a economia em excesso, né, os bancos estão tendo lucros. Então, eu acho que quem teria que pagar é quem ganha muito dinheiro, e ganhou e continua ganhando, e não os trabalhadores. Deputado, uma última pergunta. Como é que vocês vão enfrentar a candidatura de Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo? O PT é grande, o PT é forte, e o PT não vai baixar a cabeça. Mas né? Perde a eleição em São Paulo. Normalmente, isso você que está falando, a população que vota. 22 deputados e tem 14? Não tem problema, a eleição vai ser o ano. Como é que você está falando que o PT vai perder a eleição se a eleição é o ano que vem? Não disse que vai perder, costuma perder em São Paulo. O Fernando Haddad vai ser reeleito, nós vamos ganhar, como aconteceu com a Dilma, que teve um estardalhaço, fizeram 1001 campanha contra ela e ela ganhou as eleições. O que nós precisamos é ter espaço na televisão para a gente falar o que está sendo feito, né? Que a gente, espaço que está sendo concedido. A população vai acreditar e vai votar novamente, que o Haddad está fazendo o melhor governo aqui na capital de São Paulo. Qual seria a melhor bandeira do Haddad nessa eleição? Está fazendo corredores de ônibus, está fazendo ciclovias, está colocando Wi-Fi, internet gratuita, está construindo 3 hospitais que os outros que prometeram e não construíram, né? Está construindo 55 mil casas populares, né? Com toda a crise que está tendo e com todo o problema que está tendo com o Ministério Público, inclusive com o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Tá bem. Mas eu queria que você fizesse uma pergunta também sobre a greve dos professores, né? Que estão há 57 dias e aquilo que o governador falou na televisão é mentira. Os 29% que ele deu de aumento, né, em 4 anos, só para você ter uma ideia, teve 28% de inflação. Então teve 1% só de aumento. E os 45% que ele falou que deu de aumento em 4 anos também, é mentira. Foi incorporados os bônus e as gratificações que foram ganhos pelos professores durante um determinado período. Então o governador está mentindo na televisão e não está dialogando com uma das categorias mais importantes do estado de São Paulo, que são os professores dos nossos filhos. Obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Gazeta, sempre aberto à discussão dos temas mais importantes do país. Muito obrigado. Isso é verdade. A Gazeta sempre dá oportunidade para a gente conversar. Obrigado. Obrigado a todos. Espero que o senhor volte logo. Com certeza. Boa noite.